Queridos, eu tenho visto diariamente que algumas pessoas andam de certa forma perdidas em como conduzir a sua vida espiritual. Não sabem em que etapa estão na sua vida espiritual e muito menos para onde devem ir. Uma das funções da vida do pastor é ministrar pessoas, é aconselhar, é visitar lares, é conversar, é gastar tempo na semana ouvindo histórias, abrindo a Bíblia e dando direções, orientações. Então a gente ouve muito o coração das vidas. E eu tenho percebido no rebanho do Senhor algumas pessoas que até já têm uma certa jornada, uma certa caminhada, e mesmo assim estão perdidas espiritualmente. E hoje eu gostaria de ministrar uma palavra bem simples, uma palavra simples, mas profunda e de direcionamento para a sua vida, para toda a igreja, para todos nós aqui, todos, 100% da igreja, para você se autoavaliar e ver em qual etapa você está, e se você está conduzindo a sua vida espiritual da forma certa. Amém, igreja? Queria pedir para o Dani colocar ali a figurinha da pregação. O trecho, o tema de hoje é 4 etapas na vida de todo cristão. Amém? Todo cristão precisa passar por essas 4 etapas. Eu não estou falando da nossa comunidade. Qualquer igreja, em qualquer período da sua vida espiritual, vai ter que passar exatamente nessa ordem aqui, por essas 4 etapas. E eu já vou abordar as 4 aqui, porque se você não entende que você precisa passar exatamente pelas 4, a sua vida fica bagunçada. Só para você ter alguns exemplos antes de entrarmos na palavra de Deus. Nós recebemos às vezes algumas pessoas que vêm de outras denominações e a pessoa: pastor, quero conversar, já estou aqui um tempo na roupa, eu quero trabalhar na obra de Deus. A pessoa vai lá para a última etapa e pula etapas anteriores. Há outras pessoas que chegam na igreja e já querem direto servir na obra de Deus, mas não tem ninguém acompanhando elas, não tem ninguém discipulando, não tem ninguém cuidando do coração delas. Então, essa ordem, ela não pode ser trocada, igreja. Essa é uma ordem natural que todo cristão precisa passar, e você precisa entender que Deus quer que você passe de forma saudável por essas 4 etapas, amém? Vamos todos repetir. A primeira etapa é conversão. De novo, repete comigo. A segunda, congregar. Ótimo. A terceira, discipulado. E a quarta, ministério. Tá? Então, 4 etapas: conversão, congregar, discipulado e ministério. E é exatamente nessa ordem, para que a sua vida não fique bagunçada, ou não fique em buracos, ou você não precise, às vezes, voltar lá para o final da fila para corrigir a rota na sua vida espiritual. Amém, igreja? Então, vamos lá. Primeira etapa que todo cristão precisa passar: conversão. Você já se perguntou para si mesmo: será que eu sou convertido ou convertida de verdade? Você já fez essa pergunta alguma vez para você? Ou será que eu sou convencido da verdade? Porque tem pessoas que sabem da verdade, têm conhecimento da verdade, mas não seguem a verdade, não vivem a verdade. Amém? Olha o que diz em Atos 3,19. Pode abrir na sua Bíblia. Tá, um verso aqui para respaldar a primeira etapa de todo cristão, a conversão. Atos 3,19. Muda, Dani, para ACF aí, Almeida. Versão Almeida, isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Repete comigo. Arrependimento e conversão. De novo. Os dois andam de mãos dadas. Não tem como a pessoa se converter sem se arrepender. E não tem como a pessoa se arrepender dos seus pecados e automaticamente não se converter. Amém, igreja? Andam de mãos dadas. Pastor, o que é ser um convertido à fé em Jesus Cristo? Nós estamos numa igreja cristã, amém?
que o modelo e a bússola que nos guia é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O nosso modelo de igreja é Jesus. Então, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus deixou de exemplo, a igreja deve seguir. Amém, igreja? Então, quando você se converte a Jesus Cristo, você se converte a toda a doutrina de Cristo. Tudo aquilo que Jesus deixou como exemplo é a bússola para a igreja. E o evangelho, resumidamente, aqui eu quero bater no liquidificador, algo que levaria umas 2 horas explicando. O evangelho é o quê? Eu e você reconhecermos que nós somos pecadores, amém? Nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que se nós não tivermos um Salvador, e morrermos sem esse Salvador, nós vamos para o inferno, para o Geena, para o Tártaro, o Hades, tem vários nomes que a Bíblia chama, o abismo, o mundo dos mortos, um lugar de perdição, sem o Salvador. Só um foi enviado de Deus dos céus, em carne e osso, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Amém, igreja? Isso é o evangelho. Jesus Cristo morreu por nós, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Isso é o evangelho. O sangue dele foi derramado para limpar os meus pecados e os seus pecados. Amém? Simples assim, simples. O evangelho não é nada mais do que isso e nada menos do que isso. Um morreu por todos, e aqueles que o aceitam se tornam filhos. Ponto final. Esse é o evangelho. E aí nós fazemos como prática de tempo em tempo. Igreja, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa entende o evangelho no coração e faz a oração aceitando Jesus. Amém, igreja? Você faz aquela oração e a partir daquele momento você aceita Jesus Cristo de 2 formas. Muitos às vezes fazem na emoção e não entendem o que estão fazendo. Aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pode repetir comigo: Senhor e Salvador. O que é Salvador? Todo mundo sabe. Jesus morreu e pagou o teu passaporte, o meu passaporte espiritual, para nos levar ao céu. Se você morreu firme em Cristo, você é salvo. Amém? E isso é o Jesus Salvador. Agora o Jesus Senhor é outra história. E eu queria falar sobre isso. Se converter é ter Jesus como Senhor. Vamos entender o que é o senhorio, igreja. Pode abrir aí em Romanos 14, verso 8 e 9. Tá bom? Vamos ler aqui no telão, Romanos 14, 8 e 9. E pode abrir na sua Bíblia. Olha o que Paulo fala. Porque se vivemos para o... Vamos lá, repete. Para o... Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, se você está vivo, você vive para o teu Senhor. Se você morreu para si mesmo, você morreu para o teu Senhor. É o que Paulo está falando aos Romanos. O mesmo apóstolo aqui que escreveu Romanos também escreveu Gálatas. Olha o que ele fala em Gálatas 2:20. Pode abrir aí, Gálatas 2:20. Esse aí tem que estar sublinhado na sua Bíblia. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir? Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo falou. Eu estou tão cheio de Cristo, tem Cristo 100% em mim, que já não é, eu não sei mais se é Paulo ou se é Cristo que está vivendo. Tá bom? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tudo aqui, embasamento de Paulo sobre o senhorio de Cristo, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Agora olha aqui. E que não sois de vós mesmos. Olha que forte, igreja. Paulo está falando que você não é mais de você,
que eu não sou mais de mim mesmo. Amém? Próximo verso ali. Porque fostes comprado por bom preço. Amém? Qual é o preço que a igreja foi comprada, meus irmãos e minhas irmãs? Sangue. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, o sangue derramado foi a moeda no mundo espiritual que comprou você das mãos de Satanás. E a partir desse momento, ele é o teu Senhor. Tá bom? Lucas 6,46, último verso aqui sobre o senhorio de Cristo. Lucas 6,46, que também são palavras de Paulo escritas por Lucas, tá? E por que me chamais? Qual que é a palavra? Vamos lá, todo mundo? Se não fazem o que eu digo. Forte, né? Então, Senhor é uma palavra que a gente usa no português de uma forma diferente do que a originalidade bíblica. Você usa como uma tratativa de respeito para uma pessoa, não é verdade? Chega uma pessoa que você reconhece um certo nível de autoridade e fala: por favor, senhor, entre, por favor, senhor, se assente aqui. Na nossa cabecinha brasileira, nós entendemos Senhor dessa forma. Mas a palavra Senhor é uma palavra grega, chamada Kyrios. Repete comigo, Kyrios. O que é Kyrios? Graças a Deus, nós não vivemos no Brasil um regime de escravidão que foi abolido. Deus seja louvado por isso, né? Não tem mais no Brasil. Mas no período da Bíblia existia sim. Se comprava por dinheiro escravos. E esses escravos moravam na casa dos seus senhores. E esses escravos não tinham voz e opinião nenhuma, somente os seus senhores. E o senhor se chamava Kyrios, aquele que governava sobre aquele que foi comprado. Então, quando Jesus diz que ele é Senhor, é porque ele tem governo total sobre as nossas vidas, igreja. E a pergunta é: Cristo governa toda a sua vida? Jesus governa todas as áreas da sua vida? Ou tem área que ele não governa? Muitas vezes numa conversa eu ouço: pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, mas, cara, dízimo, pastor, não dá, não vai. Cristo não governa na área financeira 100% da pessoa. Pastor, esse negócio de amar a esposa como Jesus amou a igreja, assim, não vai, pastor, isso aí não consigo. Cristo não governa 100% dentro da sua casa. Cristo, ele quer ser Senhor 100% das nossas vidas, igreja. Senhor, ele nos comprou e ele governa totalmente a nossa vida. Nós já não somos mais de nós mesmos, mas nós estamos debaixo do governo da palavra de Cristo, da vontade de Cristo. Amém, igreja? Será que Cristo pode cumprir 100% da vontade dele na sua vida? Porque a igreja profetiza muita coisa cantando. Você já ouviu nas nossas músicas que a gente canta? Tudo é teu, minha vida é tua. Mas daí Jesus vai lá e deixa eu tocar aqui um pouquinho na tua saúde aqui. Vamos ver se vai reclamar. Deixa eu te fazer uma perdazinha financeira. Vamos ver se você vai continuar me servindo fielmente. Vamos enviar um luto para sua casa. Vamos ver se ainda sou o Senhor na sua vida e na sua família. Quando Cristo permite algumas coisas na nossa vida, é que nós provamos se Ele é verdadeiramente Senhor ou não das nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Sinais da nossa geração atual de que não se converteu totalmente e que Jesus não é Senhor 100% das nossas vidas. Avalie, você faça a sua avaliação. A geração atual tem muita dificuldade em aceitar Jesus como Senhor. Aceita como Salvador, mas não aceita 100% Jesus como Senhor. E eu vou aqui dar 10 sinais da dificuldade da nossa geração atual em aceitar Jesus como Senhor. Primeiro, a verdade da palavra é trocada pela opinião pessoal. Nós ouvimos, né? As pessoas falando: pastor, mas eu acho diferente da Bíblia. Eu sinto diferente.
Para mim, se para você o certo é isso, para mim o certo é aquilo. Enquanto que, se Cristo for o teu Senhor, o meu Senhor, é a palavra dele que vai governar para as nossas vidas. Segundo, moldam Deus ao seu próprio gosto. Pessoas que não têm Jesus como seu Senhor e que não se converteram de verdade, criam Deus da sua própria maneira. Aceitam só textos bíblicos que confortam seu coração, que trazem benefícios, mas rejeitam textos que confrontam pecado, que falam de santidade, que falam de renúncia, que falam de obediência. Amém, igreja? Nós vemos isso na nossa geração atual. Quero conforto, quero alegria, quero paz, mas eu não quero nada que me confronte. Terceiro, tem aparência de vida espiritual. Deixa eu tirar isso aqui só um pouquinho, gente, deu um calor aqui. Tem aparência de vida espiritual, mas não quer uma transformação real. Não deseja uma transformação verdadeira. A Vanessa trouxe aqui uma estatística, né? 14 milhões de mulheres evangélicas. E eu ouvi tempos atrás, uma cidade no Brasil, a cidade, uma que tem o maior índice de crentes naquela cidade, que quase 100% da cidade se diz evangélica, e é uma das cidades com maior inadimplência no Brasil, com maior dívida, com maiores devedores, está naquela cidade. Não fecha essa conta, né, igreja? São pessoas que frequentam as igrejas, congregam em igrejas, mas não têm transformação de vida. Não se converteu de verdade. Parece espiritual. Tem linguajar de crente, fala como crente, se veste. Talvez use o cabelo de crente, a saia, o terno, sei lá eu, a roupa de crente, mas o coração não é de quem serve a Deus. Não se converteu de verdade. Vivem igual ímpios e pagãos. Quarta característica, igreja. O entretenimento ocupa mais espaço do que a presença de Deus. O entretenimento é bom, amém, igreja? É muito bom, né? Você pode se divertir à vontade. Agora, quando você tem mais tempo de entretenimento, com rede social, séries, jogos, distrações, e quase nada de tempo com oração e leitura da palavra, talvez você precise se converter. Amém, igreja? Amém? Tem só 3 pessoas na igreja aqui. Eita glória. O pecado não é combatido e passou a ser normalizado. Você sabia que tem pecados que hoje as pessoas querem fechar os olhos para esses pecados dentro da igreja? Querem normalizar, querem aceitar certos pecados. Fofoca, discordâncias, desobediência, divisões, ira, raiva, surtos. Ah, pastor, porque eu sou igual ao Pedro. Não, foi um surto. Você não se controlou. Não teve fruto do Espírito. Não podemos normalizar o pecado, igreja. Está se levantando uma geração de crentes que são convencidos da verdade e não são convertidos à verdade. Que não morreram para si mesmo. Pecados que há 30 anos atrás a igreja combatia com força, hoje está afrouxando para esses. Sexto, uma geração emocionalmente forte, mas fraca na obediência. Meu Deus do céu, como nós sofremos com isso, sofremos, porque a primeira etapa ali, a conversão, automaticamente você vai receber um espírito de obediência. Quando um crente se converte, no ato da conversão, ele fala: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Você lembra de Saulo de Tarso? Caiu por terra e falou: Senhor, Quírios, quem és tu? Aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues.
Aí Saulo se prostra ali e se arrepende na hora dos seus pecados, na hora, e passa a obedecer totalmente a Cristo. Nós temos uma geração que tem luzes, flashes, que percorre quilômetros para ir num congresso, numa conferência, que faz culto, que faz evento, que faz isso, mas não consegue obedecer uma direção. Porque ainda não se converteu. É emocional, mas não se converteu de verdade. Sétimo, a busca principal de muitos não é a santidade. É mais um carro, eu tenho um, mas eu quero o segundo. Eu estou cheio de sapatos lá na meu armário, mas eu quero mais sapatos. E eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração para dobrar o número de sapatos. Você pode dobrar o número de sapatos, amém, mulheres? Mas você ora por santidade? Você ora chorando pelos teus pecados? Você ora se arrependendo pelos seus pecados? Você se quebranta pelas vergonhas que você sente, pensa, por aquilo que ofende, machuca o coração de Deus? Igreja, santidade tem que ser o prazer do cristão, porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós vamos pular e ter luzes e flashes e tudo mais, mas não vai ter Deus. O que importa para Deus é santidade, igreja. Deus se manifesta em ambientes santos, puros. Aleluia, é isso aí, Sara. É uma busca desenfreada por sucesso, por autoestima, por prosperidade financeira, por reconhecimento. Pastor, eu quero microfone, eu quero púlpito, eu quero aparecer, eu quero flash, eu quero foto, eu quero... E ninguém quer morrer. E ninguém quer doar-se. E ninguém quer levar a sua cruz. Se nós fizermos uma campanha de 7 dias de prosperidade, de bênção, eu tenho certeza que a igreja vai encher. Mas se nós fizermos uma campanha de 7 dias de leve a sua cruz, e se arrependa das suas vergonhas que ofendem a Deus, talvez não encha a igreja. Oitavo, igreja, há pouco temor do Senhor. Temor. Temor não tem nada a ver com medo. Tem a ver com reverência e respeito à presença de Deus. Eu gosto muito de um pastor americano chamado John Bevere. Quem conhece ele, o John Bevere? Tem livros fantásticos. E ele viajou para muitas nações pregando o evangelho. Viaja para muitas nações pregando o evangelho. E ele contou que teve lugares que ele chegou que era chão batido, países do continente africano, que as pessoas não tinham nada para oferecer para ele. Ele pisou no lugar, a glória de Deus veio, ele viu milagres extraordinários. E a gente tem relatos lá de crianças que morrem e alguém põe as mãos e ressuscita, de pessoas que vomitam câncer, de milagres sobrenaturais. Ele falou, pisei em países que eu vi a glória de Deus sem esforço nenhum. E ele falou, só que eu fui em países que eu vi flashes, luzes e muita coisa, e eu não vi nada da glória de Deus. E sabe qual o país que mais me entristeceu? Ele falou, o Brasil. E ele falou, sabe por que o Brasil? Porque no ambiente de culto, por exemplo, no ambiente de culto, as pessoas ficam mexendo no celular, olhando o Facebook, Instagram, vão 50 vezes no banheiro, dá uma sede abençoada que vai tomar 2 litros de água, enquanto Deus está falando, enquanto a glória de Deus está sendo derramada. Como que Deus vai operar a igreja se não há reverência, se não há respeito à presença de Deus? Quando você está dando temor e respeito à presença de Deus, quando você vai orar pela comida no almoço, mexendo no celular, Senhor abençoe essa comida, amém. Que falta de reverência e respeito a nossa geração está tomando, igreja. E eu falo isso de forma corporativa, a nossa geração precisa se arrepender.
porque nós temos a internet, nós temos o acesso global que Paulo não teve, mas nós não temos o temor de Paulo. Paulo levava meses para levar uma carta de uma igreja a outra, e demorava para chegar a mensagem. E nós, agora eu estou um pouquinho mais na internet, né, no curso de teologia, no que vem eu vou entrar com um pouco mais de força com isso. Deus está colocando isso no meu coração, está abençoando muito, né? E em menos de um minuto você pode fazer uma mensagem e rodar o mundo. Só que o que importa mais para Deus, que o evangelho seja soprado rapidamente, ou que haja um coração puro e sincero, e a mensagem dele demore um pouquinho mais, igreja. Nos falta temor, nos falta nós nos convertermos de novo. Nós não precisamos de mais shows e festas e luzes. Nós vamos ter agora 2 anos, e é justo nós comemorarmos, amém? A igreja passa por altos e baixos, não é só altos, não é só alegria, tem choro, tem perda, tem tristeza. No meio da igreja tem luto, tem irmão que perde o pai, que perde a mãe, tem funeral, tem perda financeira, tem inúmeras situações. A gente passa por um momento de baixas também, mas é um dia que a gente comemora, é um dia específico, 2 aqui no caso. Agora, tirando essa questão do aniversário da igreja que nós vamos ter, é período da igreja chorar, é período de arrependimento, é período de nós colocarmos vestes de pranto e luto, e olharmos para o nosso coração e falar: Senhor, eu sou convertido de verdade, ou só tenho a carteirinha da igreja? Tem igreja que não trabalha com carteirinha, né? Carteirinha da igreja oficial, né? Glória a Deus por essas denominações abençoadas. Muitos de nós em nosso meio não são convertidos de verdade, não são, precisam lá para o primeiro passo. Relacionamento, namoro e sexualidade iguais aos ímpios. Quando você precisa convencer uma pessoa que está namorando na igreja que ela não pode se envolver intimamente antes do casamento, gente, é porque a coisa está muito feia. Quando você tem que falar, gente, santidade. Não, pastor, mas foi só uma vez. Deus perdoa? Sim ou não, igreja? Perdoa. Mas será que era a vontade de Deus? Será que Deus não queria literalmente cortar a fita vermelha ali no casamento ali, inaugurar um período, dizer, lutaram, se esforçaram para me honrar no leito do casamento? Nós vemos os namoros, os noivados da igreja igual aos do mundo, iguais, ultrapassam limites, não se guardam, já adotaram a cultura do século atual e trouxeram para os seus relacionamentos. Em nome do Deus conhece o meu coração, pastor, e sabe das minhas lutas. Afinal, a carne é fraca. 10º sinal de que talvez você precise se converter: supervaloriza os dons ao invés do caráter. O que pesa mais para Deus, o teu dom espiritual ou o teu caráter? Hoje nós estamos numa geração que supervaloriza o dom daquele que canta bem, daquele que prega bem, daquele que abre mais igreja, daquele que gravou mais CD, que tem mais pregação no YouTube, etc. E está errado, igreja. Está errado. Nós temos que valorizar o caráter de uma pessoa. Agora, sinais de que você se converteu ou está se convertendo de verdade. Amém? Você passa a odiar o pecado que você gostava. Você tem nojo dele. Você não fica falando, nossa, cara, eu era o cara que mais usava droga e... Ai. Você não fala com gosto, você fala, cara, não gosto nem de lembrar daquilo. Eu era o cara mais ladrão que assaltava todo mundo. Não, você fala, não gosto nem de lembrar daquilo, aquilo me dá vontade de chorar.
Você passa a ter nojo do pecado. Arrependimento sincero, não remorso e nem culpa. Tem pessoas que ficam caindo no mesmo erro, sabe por quê? Porque não se arrependeu de verdade. É remorso. Judas não se arrependeu de verdade. A Bíblia diz que Judas caiu em si e foi resolver a questão financeira lá com os sacerdotes. Isso aqui é dinheiro de um homem justo. Foi remorso, não foi arrependimento verdadeiro. Já Pedro pisou na bola feio, amém, igreja? Feio, mas se arrependeu de verdade, chorou amargamente, e se ele pudesse voltar atrás, ele teria voltado. Nós somos uma geração que quando peca, entra em remorso, não em arrependimento. De novo, poxa pastor, de novo caí na pornografia. Poxa pastor, estou aqui a 5ª vez querendo confessar. Se você está arrependido, você vai chorar por isso, aquilo lá vai arrebentar o teu coração. O problema é que o pecado continuamente fica sendo praticado, e a Bíblia chama de dureza de coração. O coração fica duro e já não sente mais arrependimento. É sinal de que você tem que se converter de novo. Amém, igreja? Tem uma pessoa só na igreja? Glórias. Fome e sede pela presença de Deus e pela palavra. Se você hoje, na data de hoje, não está com fome da palavra e não tem fome da presença, nós temos um diagnóstico: você está frio espiritualmente e você tem que se converter de novo. Amém? A oração, para quem de verdade se converteu, não é só no desespero. Tem pessoa que só ora quando a coisa aperta. Quem se converteu de verdade, falando com Jesus, ele tem ora no carro, ora na rua, onde está, ele está falando com Jesus, ele tem comunhão com Jesus, ele caminha com Jesus. Na simplicidade, ele põe os fonezinhos de ouvido, está ali ouvindo louvor, está ouvindo pregação, ele tem uma comunhão diária com Jesus, ele não busca Jesus só quando a água está batendo. Amém, igreja? A pessoa que se converteu de verdade vai dar frutos do seu caráter. Amém? Você pode repetir comigo? Vai dar frutos no caráter. Mateus 3,8, confere aí comigo, por favor. Esse aí você sublinha também, tá? Mateus 3,8. Pastora, segura o microfone aqui, senão eu vou cair aqui que o meu tênis desamarrou. Mateus 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Repete comigo: frutos de arrependimento. Vai lá, de novo. Quando uma pessoa fala, estou arrependido, o que Mateus 3,8 fala? Então vai ter que dar um fruto, vai ter que mostrar, vai ter que vir um resultado disso, não é só da boca, estou arrependido. Agora, que frutos essa pessoa dá? Gálatas 5, 22 a 24. Esse aí também, sublinha na Bíblia aí, Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é, só muda ali, Dani, para NVI, tem algumas palavrinhas talvez que fique um pouquinho difícil da igreja reconhecer aqui, tá? Isso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Hoje, como é que está o teu nível de amor pelo irmão, pelo próximo? Alegria. Você está alegre com a situação que você está vivendo hoje? Ou você anda murmurando, reclamando? Avalie. Paz. Você consegue se manter em paz no meio da guerra? Mesmo no meio da guerra, confiar em Deus? É para você avaliar o fruto do Espírito. Paciência. Como é que está a paciência aí? Ah, pastor, não está legal. Então você tem que se converter de novo. Porque a gente acha que conversão é para aquele que está chegando agora na igreja. E não é para aquele que tem 5, 3, 2 anos buscando a Jesus. Não, volta lá para o início. Vai lá para o início de novo.
Amabilidade, você é amável com os outros? Tolerante seria a palavra. Qual o seu nível de tolerância com o próximo? Bondade. Fidelidade. Você é fiel às pessoas que Deus coloca ao seu lado? Pode passar. Mansidão e domínio próprio. Mansidão não é ser uma pessoa tranquila. Mansidão é, você aceita os problemas que Deus te envia sem relutar com eles? Ou você reluta? E domínio próprio, né? Você conseguir se dominar. Você não entrar em surtos. Avalie cada um desses 9 frutos do Espírito para ver como está o seu coração. Pastor, está feio, então se converte de novo. Você precisa se converter. É isso? Mais um sinal que você se converteu de verdade. Mudança de prioridades. As prioridades que você tinha antes mudaram para as que você tem agora. Eu vejo algumas pessoas falando, pastor, meu Deus, agora minha vida, cara, é trabalho, igreja e família. Antes era só trabalho, trabalho, trabalho. Agora não, agora eu tenho meu tempo com Deus. Você vê que, opa, converteu, mudou as prioridades. Ou quando é o contrário, quando a pessoa esfria, ela mesma não quer mais estar na comunhão da igreja. Ela mesma se distancia da comunhão. Ela mesma se distancia dos eventos, daquilo que a igreja que ela congrega proporciona. Porque seu coração está esfriando e ela começa a priorizar outras coisas. Passa a amar os necessitados e tem compaixão dos perdidos. Quando você se converteu de verdade, você começa a amar os necessitados, a ter compaixão daqueles que estão passando por aflição, por luta. Mais um aqui. O seu testemunho muda diante das pessoas que te cercam. Não tem como uma pessoa se converter de verdade e permanecer igual. Amém? Quem aqui concorda comigo? Se converteu de verdade, quem está cercando ela vai ver. Opa, mudou. Não é a mesma pessoa. Porque as pessoas não vão notar o seu discurso, elas vão notar as suas atitudes. A sua vivência, vai ver, opa, ali agia de um jeito, agora age do outro. Era grosso, já não é. Tratava mal, agora trata bem. Começou a desenvolver um fruto, se tornou mais amável, mais tolerante, mais paciente. Amém, igreja? Tenho desejo pessoal de abandonar parte das minhas contrárias ao Evangelho. Às vezes eu gasto uma parte da minha semana com as pessoas que mandam mensagem: pastor, tatuagem é pecado? Pastor, biquíni é pecado? Então, tudo bem, o pastor vai responder essas perguntas. Mas quando a pessoa se converte, ela já entende assim, ó, o que Jesus se agrada. Pronto, ela já tem a resposta no coração dela. O que Jesus se agrada? Será que isso agrada a Jesus? E é quando ela se autoavalia e fala, cara, eu acho que isso aqui vai entristecer o Espírito Santo, então eu não vou fazer. Amém? Não é necessário que alguém a convença de algo, ao contrário, o Espírito Santo que mora dentro dela a convence. Começa a falar de Cristo abertamente, sem vergonha. No bom sentido, sem vergonha, né? Sem ter vergonha. Quando você não tem vergonha de falar, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Jesus. E não estou nem aí se você gosta ou não gosta, eu sou de Jesus. A minha vida eu conduzo assim porque eu sou de Jesus. E eu respeito a sua opinião, a sua crença, está tudo certo, mas eu sou de Jesus. Não vou ocultar, não vou me esconder, não vou dar uma de crente 007, eu vou mostrar que eu sou de Jesus. É sinal que você está convertido. Surge amor pela igreja, mesmo com as limitações e falhas das pessoas da igreja. Amém? Um versinho para a gente terminar o primeiro passo ali. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Repete comigo, negue-se a si mesmo. Está falando de você. Você tem que negar suas paixões, seus desejos, suas vontades, tá? Tome diariamente a sua cruz. Repete comigo, tomar a minha cruz. E depois, pode repetir, depois, seguir Jesus. As pessoas acham que para seguir Jesus é só entrar na porta da igreja para dentro. Não. Entrar da porta da igreja para dentro faz você um frequentador, um membro da igreja. Cristão é quando você nega o que está de errado em você, toma a tua cruz e aí passa a seguir Jesus. Para a gente fechar aqui o primeiro ponto, você já se arrependeu do que você tem que se arrepender? Ou você está com a vida velha dentro da igreja ainda? Não, pastor, eu estou dentro da igreja, mas ainda tenho prática de pornografia, eu estou na igreja, mas eu tenho uns contatinhos lá errado, tenho uns rolinhos financeiros. Você não se converteu. Lamento dizer, mas você não se converteu. Você tem que começar lá no início, lá na base. Amém, igreja? Bom, me converti, pastor. Ou estou no processo de conversão, porque a conversão é um processo. Amém? Que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que esse processo ele é mais rápido. A pessoa já abandona as velhas práticas rápido, o coração muda rapidamente, e outros é um pouquinho mais devagar. Ok, pastor, quem está certo? Os dois estão certos. São tempos diferentes e são processamentos diferentes. O importante é que a pessoa esteja nesse caminho da conversão, amém? Aí o segundo passo, ter a certeza de onde congregar. Isso aqui é muito importante. Por quê? Hebreus 10, 25. Tá bom? Vamos fundamentar aqui, tá? Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja. Pode repetir, não deixemos de nos reunir como igreja. Olha o resto. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Muda para Almeida ali, Dani. Mesmo versículo na Almeida, olha o que diz. Hebreus 10, 25 na versão Almeida. Show? Ali. Não deixando nossa mútua congregação. Repete comigo. Não deixando a congregação. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, você tem que congregar, você precisa congregar. E por que algumas pessoas não congregam? Se convertem, mas não querem congregar. Porque há algumas mentiras faladas acerca da igreja. Vamos lá, mentiras que são contadas acerca da igreja de forma geral. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. 1 Coríntios 12. Vós sois o corpo de Cristo. Vós, plural. Nós, na nossa unidade congregacional, somos o corpo de Cristo. Amém? Posso caminhar sozinho com Deus? Pode caminhar sozinho com Deus? Pode. Mas você vai testemunhar para quem? Você vai exercer ministério com quem? Quem vai te fortalecer? Amém? Então, tem inúmeros motivos pelo qual nós nos reunimos. Toda a igreja é falha. É só você ler as 13 cartas de Paulo. A igreja de Corinto tinha problema de imoralidade sexual. A igreja da Galácia do Sul, os Gálatas, eles tinham um problema que eles saíram do judaísmo, se converteram a Jesus e no meio do caminho eles se arrependeram e voltaram para o judaísmo. Era um outro problema. A igreja dos Colossenses só pensavam nas coisas naturais. A igreja aqui dos Hebreus adoravam anjos. Os romanos tinham um problema com a graça. As igrejas de Paulo, as 13 igrejas de Paulo, todas elas tinham um problema. Ou mais de um. Você acha que a sua não vai ter? Amém? Eu não vou na igreja porque as pessoas são hipócritas. Tá, e não tem pessoa hipócrita no teu trabalho? Na tua academia? Então não vai no trabalho nem na academia. Eu me alimento sozinho em casa, lendo a Bíblia, orando e assistindo pregações. Tá, vai nessa. Tem gente que lá em 2020 parou de ir na igreja, na pandemia, e não voltou mais. Tem uma geração aí que entrou nessa de eu leio, estudo e oro em casa.
e o fogo apagou. O importante é ter Deus no coração. É óbvio. Mas você alimenta dentro da igreja esse fogo. Igreja machuca, então eu vou ficar sozinho. Meu irmão, minha irmã, a igreja, ela é feita de quê? Pessoas imperfeitas. Pode ser que em algum momento você se decepcione com uma pessoa, ou talvez você pode ser aquele que decepcione alguém. Amém, meus irmãos e irmãs? E nem por isso você deve deixar ou sair do sistema. Eu não vou na igreja porque eu saí da religião, ou saí do sistema. Tem pessoa que fala isso. Só para sua notícia, quem fundou a religião, o sistema foi Jesus. De congregação, de autoridades espirituais, de nós nos reunirmos, de partir o pão, de ceiarmos juntos, do batismo. A doutrina de Cristo foi criada por Cristo, não por instituição. Amém, meus irmãos? Verdade sobre a igreja. A igreja é a unidade dos crentes. A igreja não é um prédio, amém? Nós estamos na rua Lino Cunha 13, mas não é a rua Lino Cunha 13, isso aqui está no papel e na geografia, mas a igreja é a nossa unidade, amém? A igreja possui ramificações e particularidades, cada uma tem a sua, isso é muito claro. Você frequentar uma igreja, ela vai ter as suas particularidades, se for para outra, ela tem outras particularidades, que precisam ser respeitadas. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo é o cabeça da igreja e ela é a sua noiva. Você pode repetir comigo? A igreja é a noiva de Jesus. E isso é muito sério. É muito sério. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui, a igreja, por ser feita de pessoas, na soma de pessoas imperfeitas que todos nós somos, às vezes essas imperfeições elas vêm à tona, amém? Mas nem por isso, quando você vê a imperfeição da noiva, do cordeiro, você deve atacá-la. Nunca fale mal da igreja, amém, meus irmãos? Nunca fale mal de autoridades da igreja. Nunca fira a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a esposa de Jesus. E nós somos aqueles que cuidamos da esposa de Jesus, para quando Jesus voltar, a gente falar: Jesus, eu cuidei, está aqui, ó. Aí Jesus vai falar: como que você cuidou para mim? Ah, está aqui no livro da vida, eu vi que você feriu, você machucou a minha noiva. Então agora nós vamos ter um acerto. Amém, igreja? Sabe o que você faz quando você vê uma imperfeição da noiva do cordeiro? Ora, abençoa. Senhor, eu estou vendo essa imperfeição aqui na tua noiva. Qual o nosso papel? Abençoar, ajudar. O que é melhor, criticar ou ajudar? Criticar ou colocar a mão no arado e ajudar para resolver? Nosso papel, o meu papel, o seu papel nunca é ferir a noiva. Porque já tem muita gente fazendo isso. Mas cadê aqueles que vão levantar o escudo pela noiva para trabalhar pelos perdidos? Amém? A igreja é uma família espiritual que precisa ser protegida pelos próprios crentes. Não é o mundo que vai proteger a igreja, é a igreja que protege a igreja. Amém? Quatro avaliações. Queridos, vou passar um pouquinho do horário, tá? 4 avaliações que devo fazer ao decidir congregar em uma igreja. Você congrega nessa casa, mas imagine que fosse o primeiro dia que você pisasse aqui. Ou então, se você estivesse em outra igreja, qual a avaliação que você tem que fazer ao adotar, escolher uma igreja para você congregar? São 4 coisas. 4. Guarde isso no seu coração. Primeira pergunta: é bíblica a igreja? Prega a palavra? Ensina a palavra? Ministra a palavra? É a primeira coisa que você tem que avaliar. Porque infelizmente nós estamos num século onde
Hoje nós temos igreja coaching, nós temos igreja adepta à teologia da prosperidade, igrejas que têm um cunho mais político do que espiritual. Enfim, muitas vertentes que excluem a palavra de Deus e trazem tantas outras coisas além da verdade da palavra. Então a primeira coisa que tem que avaliar é bíblica. Opa, gostei, legal. Segundo, eu sou cuidado naquela igreja? Alguém se dispôs a cuidar de mim? Teve algum líder, alguma pessoa, o pastor, a pastora, um pastor auxiliar, um diácono, um líder de célula, alguém falou assim, ó, vem cá, eu quero cuidar de você. Eu tenho cuidado lá. Então, isso é muito importante. Você não ser apenas uma pessoa que frequenta a igreja, mas uma pessoa que é cuidada por alguém. Amém? Terceiro, os pastores da igreja, que dirigem a igreja, apresentam um bom testemunho? Vai lá, toma um café, conversa, avalie se tem um bom testemunho. É muito importante. E quarto, aí sim, me sinto à vontade na igreja? Pisei na igreja, sinto que é a minha casa? Isso tem que ser avaliado, porque as pessoas fazem o contrário. Entra na igreja, não me senti à vontade, mas não olha se tem Bíblia, não olha se alguém está disposto a cuidar do coração dela, se a liderança apresenta bom testemunho ou não. São feitas avaliações erradas na decisão. E esse é o segundo passo aqui, igreja. Literalmente o segundo passo. Porque senão a pessoa já vem, pastor, eu quero servir. E ela não avaliou se é o lugar que ela quer congregar. Amém? Pare de tratar a igreja como um buffet. E como um clube. Você pode repetir, a igreja não é buffet. E nem clube. Tem pessoas que tratam assim. O louvor da igreja não está legal, então eu vou para aquela outra lá que o louvor é mais legal. Não, a palavra do pastor demorou muito no domingo lá, então eu vou para outra que é mais curtinha. Claro, tem muita opção, então é fácil, sair daqui e vou para ali. A igreja não é buffet e não é clube. É a noiva de Jesus. Ela tem ordem, ela tem decência, ela tem respeito. E acima de tudo é uma família espiritual. Avalie bem antes de decidir congregar. Se você ainda não tomou essa decisão, acredito que a massa esmagadora da igreja já tomou essa decisão. Mas para quem não tomou, avalie bem. E ao sair, se algum dia sair, saia por um bom motivo. Nunca por desejos não atendidos ou caprichos. Agora, olha aqui, motivos banais pelos quais as pessoas abandonam a igreja hoje, nesse século. Isso aqui é importante você ouvir. O louvor não é do meu gosto, vou embora. Ninguém me deu atenção quando eu cheguei, vou embora. Então, o pastor pregou uma coisa que me confrontou, vou embora. Não gostei da correção na sala pastoral, vou embora. Fulano não me deu oi, vou embora. Achei a mensagem muito longa, vou embora. A igreja não tem a estrutura que eu queria, vou embora. Tem jovens demais, eu sou muito velho, vou embora. Ou tem casais demais, eu sou muito jovem, vou embora. Me colocaram para servir, eu queria só receber, vou embora. A igreja é séria demais, eu sou muito descontraído, vou embora. A igreja vizinha lá é mais famosa, vou embora. Me senti ofendido porque não me deram o cargo que eu queria, vou embora. Não me deixaram cantar, pregar, liderar, vou embora onde um lugar me deixem. Lá não valorizaram o meu talento como eu queria, vou embora. Mudei porque meus amigos mudaram, vou embora. Quero uma igreja que concorde com tudo que eu penso, vou embora. Não quero compromisso, vou embora. Não aguento pressão, vou embora. Não quero prestar contas da minha vida, vou embora. Esses são os motivos que fazem uma pessoa levantar-se da cadeira e falar, pastor, quero conversar. É um desses aqui. E nenhum desses tem Cristo. É eu. Porque eu trato a igreja como um buffet que não atende aquilo que eu quero, então eu vou por uma outra que vai atender aquilo que eu quero. Enfim, a igreja nunca vai atender 100% da necessidade, do desejo de todos. Porque nós estamos aqui não para sermos servidos,
mas nós estamos aqui para servir a Deus. Só quem entendeu, aplauda Jesus, por favor. Terceiro, discipulado. Provérbios 27 e 23. Vinte e três, 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Quem aqui é líder de célula, ministério, algum departamento na igreja? Então esse versinho é para você aí, tá? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Atos 20 e 28. Pode abrir também. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha só. Cuide de você mesmo e, além de cuidar de você, você vai cuidar daqueles que eu te constituí para cuidar também. Hebreus 13, 17. O último aqui para fundamentar. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Por quê? Para que o façam com alegria e não gemendo. Você sabia que um pastor pode andar gemendo? Tipo, ai meu Deus do céu. Sabe quando que o pastor anda gemendo? Quando não há obediência. Quando há discordância. Quando aquele, eu não concordo. Aí é difícil, gente. É difícil. As pessoas falam, meu Deus, pastor, como é que você dá conta da agenda? A agenda é o mais tranquilo. É o mais suave. O difícil é a desobediência. O difícil é o pastor falar, vamos para cá. Não, pastor, eu quero ir para lá. Aí o pastor faz o trabalho gemendo. Isso recai sobre os líderes. Sobre o líder de célula, sobre o líder de ministério, sobre o líder de curso. Porque o papel dele é te orientar. E a pergunta, igreja, é: responda para si mesmo. Quem na igreja cuida de você? Quem cuida do teu coração? Não, pastor, eu ando sozinho. Eu venho, ouço a palavra e ninguém cuida de mim. Isso é um grande risco. Grande risco. Porque a Bíblia diz, aquele que se isola procura seus próprios benefícios. Quem te corrige quando você está indo por um caminho errado? Quem? Agora a pergunta é, você dá ouvidos ou não? Quando você é corrigido. O discipulado é muito importante, igreja. Veja que é uma etapa por vez ali, né? Quem te instrui pelo bom caminho quando você está em dúvida? Por isso existe o discipulado. Alguém precisa cuidar de você. Porque senão, de verdade, você pode ser um crente de internet. Você senta na frente do seu computador ou da TV e coloca assim, ó, pregação de ânimo. E houve uma pregação de ânimo. Pregação de alegria. E houve uma pregação de alegria. Pregação de, sei lá, intercessão, batalha espiritual. E houve. Você está na casa do Senhor, por quê? Para que você amadureça a sua fé. Para que você desenvolva a sua fé. Para que você seja transformado, trabalhado, tratado, mudado, corrigido. Provérbios 27, 17. Olha aqui, igreja. Confere ali comigo. 27, 17. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Uma pessoa, ela é tratada já andando com a outra. E isso é uma via de mão dupla. Quando você se abre para isso. E entra um líder ajudando. O líder só vai fazer isso quando você permite. Se o líder não permite, o líder fala, tá bom, então você anda sozinho. Aqui, falando da nossa congregação, nós temos as células. Se esse ponto aqui te chamou a atenção, pastor, esse ponto aí, eu me converti, é a roupa que eu vou ficar.
Qual o próximo passo? Célula. Você precisa de alguém cuidando de você. Você procura o Marlinho. Dá oi, Marlinho, pra galera lá. Marlinho lá atrás, ó. Você dá oi pra ele e vai te passar os endereços das células. Para alguém cuidar do seu coração. Você não pode ser uma ovelhinha largada na igreja. Alguém tem que cuidar do seu coração, da sua família. Além das células, para os casais. Cadê os casais? Levanta a mão os casais aí. Passe pela escola conjugal, gente. Por favor. Pastor, meu casamento não está com problema. Não, não é para isso. Escola conjugal é maravilhoso. É como se fosse uma célula de casais. Que o seu casamento é cuidado, é acompanhado. Você recebe direções para o seu casamento. Temos nossos líderes aqui, Osnilde e a Cida. Dá um oizinho para a igreja ali. Ô, glória. Salva de palmas aí para o nosso casal abençoado, amado. A dedicação que a gente ama tanto, né? Eles cuidam com tanto amor, tanto zelo, tanta dedicação, gente. É a coisa mais linda. Então, o nosso desejo é que toda a igreja passe, 100% da igreja. Pastor, mas eu estou sem problema no casamento. Não tem problema, passa igual. É maravilhoso. É um acompanhamento do seu casamento. Porque, vamos lá, você que é casado aí, faça uma autoavaliação. Você acerta todas com a tua esposa, maridos? E você, mulher, acerta todas? Amém, né? Glória a Deus, né? Eita, Jesus. Então, para quem erra, não para quem acerta todas, vale a pena, gente. Vale a pena. E o acompanhamento pastoral. Nós separamos um período da nossa agenda semanal para isso. Senão, eu estaria trabalhando no secular. Por que eu tenho um período ali da minha semana? Para atender. Pastor, eu quero só tomar um café e conversar. Meu ofício é esse. Ouvir corações. Para acompanhar. Você não pode estar largado na igreja. Você não pode vir só ouvir a palavra e ir embora. Senão Jesus não teria caminhado com 12. Jesus caminhou com 12 para dizer, ó, você vai do meu lado, você vai caminhar aqui comigo, para você ir crescendo junto comigo. Amém, igreja? Você vai ter duas opções. Se você chegou no ponto 3 ali, duas opções. Ou você vem na igreja para ouvir a palavra e vai embora e continua tudo igual, e você é livre para isso, está tudo certo. Ou você vai crescer espiritualmente sem Jesus. Vamos para o último ponto. E acompanhado. Amém. Tem mais um aplauso a Jesus. Vamos para o último ponto aqui. Aleluia. Agora sim, servir na obra de Deus. Agora sim. Muitas pessoas chegam na igreja e falam, pastor, me põe pregar, me põe cantar. Calma, calma. Avalia ali, ó. Se tu se converteu, se é aqui que você vai ficar. Se você está sendo acompanhado. O nosso desejo mesmo, quero abrir meu coração como pastor. Nosso desejo é que toda a igreja, 100%, seja acompanhada. Por que nós levantamos líderes? Para serem braços nossos. Porque, gente, ter agenda para 200 pessoas não é fácil. É trabalhoso, não tem como dar conta. Então, vai ter o líder lá que conhece o nosso coração, o nosso DNA, a nossa forma de governo. O líder vai falar a nossa linguagem, não vai falar uma linguagem diferente. Então, o líder vai falar a linguagem do pastor, da pastora, e como se fosse o pastor, a pastora cuidando de você. E aí você chega no quarto ponto, servir na obra de Deus. É a última etapa, se arrepende, cria raiz na igreja, é cuidado por alguém, é lapidado por alguém, e aí exerce os seus dons. Onde é que está isso na palavra de Deus? Efésios 2:10. Confere aí, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Repete comigo, eu fui criado para boas obras. As boas obras não salvam ninguém, amém? Não é as obras que salvam, é a cruz que salva. Mas depois que você reconheceu a cruz, depois que você cravou seus pés na igreja, agora, por que não servir a Deus? Pastor, eu estou tantos anos na igreja, não faço nada na obra. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Você está no quarto ponto ali, acho que está na hora de você pegar a mão no arado, fazer alguma coisa na igreja.
Porque você foi criado para boas obras. Independente do que você fizer, sirva a Deus. Você pode servir a Deus de tantas formas. Lavando um banheiro, cuidando de uma criança, cuidando de carros, orando, pregando, entregando marmita. Tantas formas, igreja. Quero terminar aqui com mitos sobre servir na obra de Deus. Muitos não servem porque tem sofismas. Para quem não sabe o que é o significado de sofisma, é uma palavra grega chamada meia-verdade. Nós falamos da igreja ali, né? Mentiras sobre a igreja. Também há mentiras sobre a obra de Deus que impedem algumas pessoas de servir por causa desses sofismas. Pastor, primeiro eu tenho que estar perfeito para servir. Começa por mim, então eu nem estava servindo. Não sou perfeito. Tenho muitas limitações, muitas. Então não precisa estar perfeito para servir na obra de Deus. Amém? Você precisa não ter pecados que te desabonem, mas perfeito você não precisa. Amém? Se é de Deus, pastor, o meu ministério vai ser perfeito e vai fluir, não vai ter cansaço nem luta. Tá, né? O apóstolo Paulo, no ministério dele, em Corinto, ele diz: naufraguei, fui chicoteado 39 vezes. Passei em vigílias, em jejuns, abandonado pelos meus irmãos de sangue, pelos falsos irmãos, rejeitado. Paulo foi apedrejado, abandonado, e ele não abandonou o ministério. Se a gente olhar com o nosso padrão humano, foi um ministério que foi um fracasso. Falou semana passada o naufrágio de Paulo, você lembra disso, né? Então, no seu ministério você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter problema. No dia que se você tiver a tua escala de ministério, pode furar o pneu do carro, pode quebrar o pé, né, Marlon? Pastora Cíntia também se machucou, né? Pode acontecer. Pode acontecer naquele mês que você for chamado para pregar, não vendeu nada. Deus, você não está no meu ministério? Está sim. Nosso ministério, o ministério que o Senhor te entregou, não pode ser baseado por pautas humanas, porque o ministério ele vem de cima e não de baixo. Oséias foi chamado para profetizar, era um homem de Deus. Em certa altura Deus falou: vai lá na casa de prostituição e casa com uma mulher. Você conhece a história de Oséias? Jeremias, quando estava no poço, Ebed-Meleque foi lá, resgatou ele. Um poço, uma cisterna cheia de dejetos humanos. O profeta, o grande profeta Jeremias, chorão. Olha o glamour do profeta. Um poço cheio de número 2 até a altura do peito. Foi ali, ele poderia ter se questionado: Senhor, tu me abandonou. E Deus não abandonou, Deus estava com ele lá. Deus estava com José naquela cova que os irmãos jogaram ele. Deus estava com Paulo na cidade de Listra, quando ele foi apedrejado. Deus estava com Jesus na cruz. Você acha que servir a Deus vai ser fácil? Você acha que servir a Deus vai te isentar de problemas no casamento, problemas financeiros? Não vai. Você vai continuar com problemas e servindo a Deus. Deus nos chama para o servi-lo, independente dos problemas que nós estamos passando, igreja. E não é porque eu estou servindo que Deus vai me livrar de problemas. É pelo contrário, Ele vai permitir problemas, porque quando você deixar esse corpo humano, você vai estar frente a frente com o Senhor. Você vai ouvir: servo bom, serva boa e fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Você me serviu mesmo com provas, com dificuldades. As pessoas hoje estão fraquejando na obra de Deus, porque querem chegar num padrão que não existe. Eu já ouvi: pastor, se não for para servir com excelência, eu não sirvo. Então é melhor que não sirva, porque ninguém vai servir com excelência. Não existe esse mito da excelência, não existe. Você vai servir com um problema financeiro, você vai servir às vezes com um problema na saúde, você vai servir no dia que você está triste. Nós não podemos condicionar o nosso serviço a Deus quando nós estamos bem, porque daí na verdade nós estamos servindo a nós mesmos e não a Deus. Mais um mito aqui: ministério é só para quem é líder ou pastor, não para uma pessoa simples como eu. É sim para você.
do seu jeitinho, da forma que você fala, da forma que você vive, foi você que o Senhor chamou para falar, você que foi pensado por Deus lá na sua casa, para anunciar o reino de Deus, para falar sobre Jesus, para a obra que Ele tem. Ele chamou você do teu jeitinho, da forma que Ele te criou. Só quem está no altar ou no púlpito que tem ministério. Não. Ministério é qualquer coisa que você possa produzir para Deus que o glorifique. Falar de Jesus, pregar Jesus, entregar um folheto, entregar uma marmita, orar por alguém, é ministério, igreja. Tudo que você faz em prol de amar o próximo necessitado é um ministério. E nós servimos dentro da igreja e fora da igreja. Não é só dentro da igreja, é fora também. E não é só fora, é dentro também. Mais um mito aqui. Servir a Deus vai me tornar reconhecido. Não. Ministério não é reconhecimento. Porque o verdadeiro reconhecimento é lá no céu, igreja. Não é aqui. Não é aqui. Nós não devemos servir para reconhecimento. Nós devemos servir para agradar o coração de Deus. Amém? Quem serve mais automaticamente é mais espiritual do que quem não serve. Mais um mito. Você lembra de Jesus, nos momentos finais da vida dele, que ele estava na cruz do Calvário? Tinha um ladrão na esquerda e um ladrão na direita. E um dos ladrões falou assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual obra que aquele ladrão produziu? Ele pregou para alguém? Ele evangelizou? Não fez nada, né? Então, não é pelo quanto eu faço, se eu produzo mais ou sou mais espiritual. Não é isso. Nós fazemos por honra e gratidão a Deus, igreja. Amém? Não é pelo volume do quanto eu faço. Posso servir do jeito que eu quero, sem me submeter a ninguém ou prestar contas. Isso não existe. Atos capítulo 15. O apóstolo Pedro se juntou com os outros apóstolos ali e falou: ok, o que está acontecendo nas igrejas? Dá-me contas. Então, na obra de Deus, se você ainda não é envolvido na obra de Deus, vai haver prestação de contas, porque a obra de Deus é séria. É séria, igreja. Quem trabalha na obra de Deus serve indiretamente uma placa, sim, mas serve a quem diretamente? A Deus, ao Senhor. Então é feito com ordem e decência. Ministério é fazer aquilo que eu gosto, ou exercer o meu dom. Não. Ministério é fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém? Quando tiver tempo sobrando, pastor, eu sirvo. Então não é a Deus que você serve, porque Deus chama para nós servirmos quando Ele assim deseja. Ninguém vê o preço que eu estou pagando, pastor. Seja bem-vindo, ninguém vai ver mesmo. É entre você e Deus. Esse é o último passo, igreja. Conversão, congregar, discipulado e servir na obra de Deus. A pergunta é: qual etapa você está hoje? Qual dessas 3? 4? Qual que Deus precisa trabalhar no seu coração? Você precisa melhorar, desenvolver. Amém? Quero chamar o louvor, vamos ficar de pé.